a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval. Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no programa de hoje a gente vai mostrar uma palestra sobre a Reforma Agrária e a Constituição Federal de 1988. A palestra foi destinada para os estudantes de Direito, onde eles se mostraram bastante interessados no assunto. Acompanhe. A Justiça Federal em Alagoas, por meio da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Núcleo Seccional em Alagoas, promoveu na tarde da quarta-feira do dia 14, mais uma edição do projeto Quinta Jurídica, com o tema Reforma Agrária e a CF de 1988. Os palestrantes foram o juiz federal e professor de Direito Constitucional Antônio José de Carvalho e Tácito Yuri, que é professor de Ciência Política da UFAL e promotor de Justiça do Estado de Alagoas. Na palestra foram abordados 7 temas, entre eles a origem da propriedade privada na humanidade, concentração de terras no Brasil, histórico das leis, reforma agrária, o tratamento da Constituição Federal de 1988, conjuntura atual da reforma agrária no Brasil e no mundo e, por último, a atuação do Executivo, Legislativo e Judiciário. Hoje um debate sobre a Constituição Federal e sobre a reforma agrária no nosso país, as formas como se organizou a concentração de terras no nosso país até chegarmos ao advento da Constituição Federal, o tratamento que a Constituição Federal faz em relação à reforma agrária e as perspectivas. Primeiro, apontar se o Brasil finalizou ou não o processo de reforma agrária e, por fim, destacando a atuação do Poder Judiciário, como o Poder Judiciário vem atuando e como o Poder Judiciário no país pode atuar de forma decisiva para finalizar o processo de reforma agrária. Com certeza, o problema de reforma agrária não é bem um problema do pessoal da reforma agrária, do Movimento Sem Terra, dos trabalhadores, enfim, é um problema de toda a sociedade, de forma direta ou indireta. Todos nós somos atingidos. A situação de desemprego causada no país pela dificuldade, pela falta de reforma agrária final no nosso país, a dificuldade de emprego, desemprego, ele atinge de certa forma toda a população e de forma indireta mesmo aqueles que estão empregados, eles são atingidos, quer queira pela violência, pelos problemas sociais, pelo caos nos serviços públicos de saúde, de educação. A falta de emprego, de estrutura faz com que a economia não se movimente no nosso país. De certa forma, o debate vem fomentar cientificamente, tecnicamente falando, a necessidade de reforma agrária, enfim, como o aparato jurisdicional pode funcionar em favor desse processo. Na verdade, como é que você se sente atingido por esse problema? Só quando o Sem Terra ocupa a estrada e você não pode chegar, não pode ter acesso ao canto. O direito de vir, isso é um absurdo, eles fecharam a estrada. Eu não posso, é um absurdo. O termo consagrado no governo Fernando Henrique Cardoso, que intitulou esses movimentos de vândalos, o vandalismo, caracterização do Movimento Sem Terra. Os estudantes se mostraram bastante interessados no assunto. Ao todo, foram 111 inscritos. De acordo com os estudantes, palestras como essa têm grande valor para eles, que serão futuros advogados. Bom, nos dias atuais nós temos, digamos que, uma certa dificuldade nas faculdades em relação a um total aprendizado. Logo, o aluno ele deve buscar, no âmbito externo da faculdade, um melhor desenvolvimento, um melhor aprendizado. Nas instituições de ensino, nós aprendemos o básico. Logo, o aluno ele deve ir atrás de palestras, de estágios, de tribunais, justiça itinerante, conciliações, buscar, digamos, uma prática do que nós aprendemos nas faculdades, para assim realmente se tornar um profissional. É importante principalmente porque esse tema não é muito abordado na faculdade e as pessoas veem a reforma agrária como uma coisa que não nos atinge diretamente, só quando, por exemplo, fecha a rua algum movimento de sem terra, mas a gente tem que ver de uma forma mais profunda a respeito do tema, porque a falta de emprego gera violência, então é um problema de toda a sociedade. Então, e na faculdade a gente não, pelo menos na minha experiência, eu não vi muito a respeito disso.
Eu acho muito importante que aqui na Justiça Federal seja promovido palestras com esse tema, assim como reforma agrária, temas democráticos, né? Para não ficar só aquela questão formal do direito, né? Acho que esses temas atuais, temas que interessam a sociedade como um todo, acho que sempre deve ser colocado aqui nas palestras, né? Para uma formação melhor do estudante de direito, porque o que a gente vê por aí, que até aquelas matérias que se você tinha na grade curricular como movimentos sociais, hoje muitas faculdades já suprimem, né? Então, às vezes o cara chega na faculdade, o cara vem às vezes de uma redoma e lá ele só vai pegar teorias e ele não vai conhecer movimento sindical, não vai conhecer movimento sem terra, movimento estudantil, movimento negro, movimento gay. E eu acho que um tipo de palestra dessa, que fala sobre reforma agrária, um tema tão relevante, isso vem a suprir um pouco dessa deficiência acadêmica das faculdades em geral. Pois é, gente, vocês acabaram de conferir aí uma palestra muito boa, não só para os estudantes de direito, mas para toda uma sociedade, que às vezes fica criticando sem saber mesmo o que está falando.